Na última semana eu venho comentando com você sobre posições que eu abri no Bitcoin e que eu acreditava que a gente ia ter novas movimentações de alta. Bom, na data de ontem a gente voltou nos 113 mil dólares por unidade e nós tivemos uma rejeição dentro dessa região. Nós devemos nos atentar muito com as próximas movimentações do mercado e é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Nós vamos olhar para o Bitcoin, entender o que aconteceu na data de ontem e como que nós devemos atuar de maneira totalmente estratégica com isso que está acontecendo. Porque, afinal de contas, o médio e longo prazo ele continua se degradando e a gente vai olhar para alguns dados para também te explicar como que está essa minha visão para médio e longo prazo. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando por algumas altcoins ali, quando a gente olha para Ether, por exemplo, a gente está vendo o Ether começando a trabalhar bem abaixo da média de 200 períodos. Recentemente, a gente formou um canal lateral que apresentou uma grande distribuição. E hoje nós estamos começando a trabalhar abaixo desse canal e estamos em uma tendência de baixa dentro de um gráfico de 4 horas. Se a gente voltar para um passado ali do Ether, a gente vai ver que o gráfico de 4 horas ele nos representa muito a tendência que nós temos dentro desse ativo. A última vez que a gente entrou em uma tendência de alta, veja como nós tivemos uma bela de uma movimentação de alta. Quando nós entramos abaixo dessa média, veja como nós tivemos uma bela movimentação de baixa também. Ou seja, se você é um player que quer operar a favor de uma tendência, você já consegue ter uma estratégia bem simples e bem clara através de uma das principais médias móveis, que é a média de 200 períodos, dentro de um gráfico de 4 horas. Começar a trabalhar abaixo dessa média aqui significa que a gente não deve abrir operações? Não, nada disso. Só significa que a gente sabe que estamos operando contra uma tendência. Se a gente está operando contra uma tendência, nós devemos ser mais estratégicos, mais cautelosos, tomar menos riscos nas operações. Olha só. Quando o cenário ele está totalmente favorável, a gente pode fazer mais exposição, a gente pode buscar ativos mais assimétricos, mas quando o cenário ele não está tão favorável assim, a gente deve ser mais conservador. E é algo que eu sempre te falo aqui no canal, você deve ser totalmente estratégico e em cada momento do ciclo você vai utilizar uma estratégia diferente. Entenda, não é simplesmente eu opero dessa maneira e eu vou seguir operando assim para o ciclo inteiro. Porque saiba que o ciclo ele tem fases de alta, tem fases de baixas, tem fase de bull run, tem fases de bear market profundo, tem fase de bull market. Em cada fase do ciclo a gente deve se comportar de uma maneira diferente. E se você entender isso, você vai conseguir surfar o ciclo com maestria. Agora, se você tiver uma estratégia engessada, sempre esperando aquela onda perfeita, aquela onda igual, pode ser que você fique muito tempo no mar e acaba cansando e aquela onda não chega. Bom, entendendo isso daqui, a gente deve tomar muito cuidado com as operações que for abrir em Ether, tá? Não estou operando esse ativo, não tenho posições nesse ativo nesse momento. Bom, quando a gente olha para Solana, Solana também está trabalhando abaixo da média de 200 períodos ali num gráfico de 4 horas. Nós estamos formando topos mais baixos que os topos anteriores. Isso daqui é sinais bem críticos para o ativo, tá? Toma muito cuidado com querer holdar esse tipo de ativo nesse momento. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, nós distribuímos, nós vendemos Solana lá nos 226 e nós ainda não recompramos esse ativo, porque eu ainda não acho que seja um bom momento para a gente voltar para as altcoins, nem mesmo para Ether, nem mesmo para Solana, nenhum outro ativo. O único ativo que eu estou olhando nesse momento é exclusivamente para o Bitcoin. Isso porque a gente tem um risco mais elevado nas operações. Nós estamos começando a trabalhar abaixo de uma tendência. Nós estamos começando a entrar em zonas onde há uma alta pressão vendedora. Então, por conta disso, eu diminuo a simetria da carteira Rumo ao Milhão. Inclusive, se você quiser ver as decisões da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. E nesse momento eu passo a ser um pouco mais conservador, onde eu vou olhar exclusivamente para o Bitcoin.
Inclusive, se a gente olhar para a dominância do Bitcoin, a gente vai ver que a dominância ela está entrando em tendência de alta. Se ela está entrando em tendência de alta, também não tem porquê a gente começar a olhar para as altcoins. Se a gente voltar abaixo da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas na dominância, veja qual foi a última vez que a gente entrou e veja como nós tivemos uma movimentação expressiva dentro das altcoins. A gente viu o Ether voltando ali nos seus $4.000 depois de ter batido 1.500. A gente pode aguardar essa movimentação. E aqui tem um grande segredo, olha só. A gente sabe que as altcoins elas performam super bem dentro de um ciclo de expansão monetária e não em um ciclo de contração monetária, que é o atual momento que nós estamos. Só que muitas pessoas ficam naquela expectativa, bom, a gente irá entrar em expansão monetária ainda esse ano. Nós estamos reduzindo a taxa de juros não é o que faz expansão monetária, mas o Fed ele vai parar de tirar exatamente dinheiro de circulação e ele vai passar a injetar dinheiro na circulação. Ou seja, a gente vai entrar em expansão monetária. Só que você não precisa ficar nesse achismo de quando isso vai acontecer, se vai acontecer em novembro, dezembro, em janeiro. O primeiro ponto, não trabalhe exatamente com calendário e não tente antecipar esse tipo de decisão, porque saiba que nós faremos dinheiro, nós teremos a grande altcoin season acontecendo, não com a antecipação da expansão monetária, mas sim com o início e todo o progresso da expansão monetária. O que isso significa? Que você não precisa antecipar essa decisão, você pode esperar essa expansão acontecer. E quando essa expansão acontecer, ótimo, nós olhamos para a grande altcoin season, mas até essa grande expansão acontecer, esquece essa grande altcoin season. Aprenda a operar os ativos, comprar, realizar lucro e simplesmente proteger o seu patrimônio. E essa expansão monetária, quando ela acontecer, nós estaremos abaixo da média de 200 períodos dentro do Bitcoin. Então vamos aguardar até que esse momento ele chegue. Afinal de contas, no presente momento, a gente ainda está vendo capital saindo de dentro das altcoins. E todo mundo que fica holdando os ativos durante esse período de saída de capital de dentro das altcoins sabe que isso daqui é bem prejudicial. Quem lembra, em dezembro de 2024, quando eu falava muito se desfaça das altcoins. E quando nós tínhamos essa movimentação de baixa, nós estávamos apenas no início de uma saída de capital das altcoins. Infelizmente, muitas pessoas quiseram ficar holdando as altcoins e veja como o capital ele saiu de uma maneira muito acentuada desses ativos. Aqui foi aonde muitas pessoas tiveram prejuízo de até 70%. E para recuperar isso, meu caro, vai dar um trabalho absurdo. A gente olha para as altcoins quando esse gráfico aqui ele está subindo e não quando ele está caindo, beleza? Bom, olhando ali para o Bitcoin, a gente começa a ter alguns sinais bem negativos dentro do price action e a gente deve tomar muito cuidado e ter muita atenção nos próximos dias. A gente formou uma região de fundo, ótimo, fizemos entradas, tenho exposição dentro da carteira 1 milhão, ainda estou com todas as posições que eu comprei ao longo dessa movimentação de baixa dentro da carteira 1 milhão, esperando uma movimentação de alta. Aqui embaixo eram regiões de baixo risco, a gente estava com RSI ali sobrevendido, com divergências, aumento de volume, candles de reversão, baixo risco envolvido na operação. Só que agora a gente já começou a subir e nós já começamos a ter aumento de volume nas próximas movimentações que nós estamos vendo. Nós chegamos na média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas na data de ontem, com um belo candle de alta, só que nós tivemos uma baita de uma rejeição logo em seguida. No próprio fechamento de ontem nós tivemos essa baita rejeição. E eu quero que você observe que nós temos uma cunha ascendente que foi rompida e a data de ontem fez uma confirmação do seu rompimento. Obviamente, nós estamos sanduichados aqui entre uma média de 200 períodos e a cunha ascendente que nós temos, mas eu não pagaria nem um pouco para ver qual que será o tamanho da queda caso o Bitcoin volte ali nos $103.000. Aqui eu vejo que a gente pode ter uma queda muito acentuada acontecendo. Lembra o dia 10, na sexta-feira, onde a gente teve uma grande liquidação acontecendo, onde muitas altcoins viraram pó
para algumas pessoas. A gente teve altcoins caindo 70%, na verdade a gente teve ativos caindo 90%, né, em questão de minutos. Então, essas são as quedas bem acentuadas, quedas de desalavancagens, quedas com ausência de liquidez, quedas que trazem algo para o ecossistema cripto que não é nem um pouco positivo. Muitas pessoas se machucam exatamente quando a gente tem esse tipo de queda. Então toma muito cuidado se Bitcoin voltar na região dos 103 mil dólares. O que eu quero dizer para você? Aqui é o ponto máximo onde você deve aceitar qualquer realização de prejuízo que você tenha, e daqui para baixo, meu caro, é preservação patrimonial. Daqui para baixo é simplesmente se desfaça de qualquer ativo que você tenha e não invente moda de ficar rodando bons projetos, porque a gente não paga para ver qual que é o tamanho da queda, como a gente também não paga para ver qual que é o tamanho da alta. Por isso que topo é topo, fundo é fundo, não importa em qual time frame nós estamos olhando, simplesmente venda em região de topo e recompre em região de fundo, simplesmente isso. Obviamente que em alguns momentos do ciclo a gente vai olhar mais para topo e fundo de médio prazo, longo prazo, alguns momentos a gente vai olhar para curto prazo, mas entenda que a gente já teve formação de fundo dentro dessa região, a gente não pode perder essa região. Se a gente perder, a gente está claramente engatando em tendências de baixa. E aí a gente pode dar um zoom out e entender que nós ainda estamos em uma região de topo. Se nós engatarmos em uma tendência de baixa dentro de gráficos intradiários, passando por um gráfico diário, a gente sabe que aqui ainda é uma região de topo. É a mesma coisa que você se desfazer das suas posições, por exemplo, de Bitcoin, lá em janeiro de 2022, onde a gente estava em 50 mil dólares, já tinha acontecido uma queda bem relevante, mas veja que a queda ela se estendeu ainda mais. Por que eu estou puxando um time frame semanal? Porque nós estamos com muita divergência dentro de um time frame semanal. E eu não gostaria de ver, ou na verdade eu não gostaria de estar exposto em uma correção semanal. Sim, eu gostaria de ver uma correção semanal estando fora do mercado. Porque essa correção semanal seria exatamente o bear market profundo. E o bear market profundo é a melhor coisa que pode acontecer para nós, investidores. Olha só, você não precisa ter medo de um bear market profundo, você não precisa ter medo de vender os seus ativos e ver uma grande queda acontecendo pela frente. Porque, na verdade, isso daqui é um grande reset para que a gente tenha um novo ciclo. Esse é um grande movimento de desalavancagem, deixar o mercado leve para que a gente possa ter um novo ciclo lá na frente. Comprar em uma fase de capitulação é exatamente a região de maior oportunidade que nós temos. Obviamente, leva muito tempo para a gente chegar dentro dessas regiões, né? Se a gente for olhar aqui, a gente teve em 2018, depois nós tivemos em 2020, depois nós tivemos em 2022, ou seja, leva muito tempo para a gente ter uma correção dessa acontecendo. Mas sempre esteja preparado para esse tipo de correção. Bom, quando a gente olha para o preço do Bitcoin, a gente está vendo ele abaixo do seu preço justo no curto prazo, tá? E a gente utiliza esse indicador para tomar nossas decisões de trading. Recentemente, montei as posições dentro da carteira rumo ao milhão, porque nós estávamos na linha dourada, só que a gente não pode ficar indo da linha dourada para a linha preta e voltando para a linha dourada. Isso aconteceu nesse período aqui, ó, de agosto de 2025. Onde a gente bateu linha dourada, linha preta, linha dourada, linha preta, e aqui a gente viu uma grande desvalorização acontecendo no Bitcoin. Saímos de 123 ali de fechamento e fomos parar ali mais ou menos em 107 mil dólares de fechamento. Veja que a gente desceu bem sobrevendido nessa última queda aqui que nós tivemos. A gente via que a pressão de venda ela estava muito intensa, onde a RSI bateu sobrevenda, não conseguiu entregar grandes altas, bateu sobrevenda de novo, foi sobrevenda mais uma vez para depois a gente ter uma movimentação de alta. Se a gente ficar exatamente dentro dessa região aqui, entre o preço justo e o preço barato, que é a linha dourada, isso daqui é bem prejudicial para o mercado, porque aqui a gente consegue ver que a pressão de venda ela está muito forte. Do mesmo jeito, quando a gente fica entre a linha preta e a linha verde, sem vir na linha dourada, a gente sabe que a pressão de compra ela está muito forte, tá?
Bom, quando a gente olha para a data de ontem, a gente teve muitos players vendendo com a movimentação de alta que nós tivemos. Muito interesse em distribuição. Isso daqui é uma pressão de venda muito forte. Novamente, a gente está vendo o mercado em uma tendência de baixa. E uma tendência de baixa significa que a pressão de venda ela é mais forte do que a pressão de compra. E quando a gente olha para as ordens executadas, realmente aconteceu isso. Por mais que nós tivemos uma alta expressiva, e eu não sei se houve notícia, eu não sei se foi por hype, eu não sei o que aconteceu na data de ontem, porque eu não acompanho notícias. O que eu sei é que nós tivemos um dia com boa pressão compradora e terminamos um dia com dobro de pressão vendedora. Isso acaba sendo bem prejudicial, tá? Bom, por que a gente deve ter uma grande preocupação com o nosso gráfico semanal? Por que nós devemos considerar que podemos sim engatar em um bear market profundo aí pela frente e essa vai ser a nossa grande oportunidade? Desde que você faça duas coisas, obviamente. A primeira é saber preservar patrimônio, a primeira é saber se desfazer das suas posições. Sabe quando você fala estou preso no ativo? Isso significa que você não sabe se desfazer das suas posições. Isso significa que você não sabe vender, você não sabe o ponto de estopar. Porque quando você fala que você está preso em uma operação, significa que você está com um bom prejuízo acumulado. E você jamais deve chegar nesse nível de bom prejuízo acumulado. Toda operação ela deve ter um ponto de stop, um ponto onde você aceita sair com o mínimo de prejuízo que você sabe que você recupera esse prejuízo lá na frente. Agora, se você ficar preso em uma operação onde você está com 50% de prejuízo, meu caro, entenda, você precisa de 100% de alta. Isso muitas das vezes já vai ser boa parte de uma movimentação de alta que nós vamos ter. Se você entrar com 70% de prejuízo, você não sabe absolutamente nada do que você está fazendo dentro do mercado. E simplesmente aceite isso, você tem que aceitar. Se você tá com 40, 30, se você tá com 70% de prejuízo, você tem que aceitar que você não sabe operar o mercado, simplesmente assim. Você faz parte dos 95% das pessoas que perdem dinheiro. E o primeiro ponto para você corrigir isso, para você fazer parte dos 5%, é você aceitar que você não sabe operar o mercado. Porque se você soubesse, você estaria no lucro. Para com essa história de ficar preso em bons ativos, para com essa história de ficar rezando para que a alta volte, para que você volte ali no 0 a 0. Esse jogo ele é totalmente estratégico e está tudo bem você realizar prejuízo, desde que esse prejuízo ele seja recuperável, desde que esse prejuízo ele seja planejável, ou seja, sempre que você entrar em uma operação, a primeira coisa que você pensa não é em quanto você pode lucrar, mas sim em quanto você pode perder naquela operação. Eu já falei para você várias vezes aqui no canal que o segredo da riqueza não está relacionado em quanto de dinheiro você ganha, mas sim em quanto de dinheiro você deixa de perder ao longo da sua jornada. Se você faz 1 milhão, mas você perde 1.500 ao longo da sua jornada, meu caro, você sai no negativo nesse jogo. Então não é sobre o quanto você faz, mas sim sobre o quanto você deixa de perder daquilo que você fez, beleza? Bom, entendendo que a gente tem esses sinais no semanal, quando a gente olha para a análise on-chain, a gente sabe que há uma alta concentração de Bitcoin na mão dos investidores de curto prazo. Isso é um grande problema. Eles não sabem operar o mercado e eles vendem em panic sell. Olha só. Todo grande topo ele é formado com muito supply na mão desses investidores. E essa distribuição desses investidores, ela é distribuição no prejuízo. Porque olha só, a gente sabe que nesse momento os investidores de curto prazo eles têm 2,6 milhões de Bitcoin. E a gente sabe que o custo médio desses investidores está em 113 mil dólares. Inclusive, a gente rejeitou 113 mil dólares. Ou seja, a gente está vendo uma zona dos arrependidos. Aquelas pessoas que acabam saindo no 0 a 0. Com o Bitcoin abaixo dessa região, essas pessoas elas estão no prejuízo. E alta concentração de Bitcoin na mão desses players em prejuízo faz com que a gente tenha exatamente essas regiões acontecendo, que são as regiões de alta realização de prejuízo.
Eu quero que você observe que os piores momentos do mercado é quando esses players estão realizando prejuízo consecutivamente. Olha o bear market que nós tivemos em 2022, olha o bear market de 2018, olha o banimento da China, olha as quedas que nós tivemos nesse ciclo, são sempre com altas realizações de prejuízo. Se a gente tem grandes players realizando lucro e os pequenos players, na verdade os players novatos, né, porque pode ter muito dinheiro envolvido nisso daqui, mas realizando prejuízo, a gente tem uma pressão de venda muito forte. Esses players que ficarem presos dentro das suas operações, tá? Sabe aquela pessoa que entra no mercado acreditando que ela vai rodar durante os próximos 10 anos? Que ela só precisa acumular Bitcoin, que Bitcoin só se compra, não se vende. Só que essa pessoa, ela nunca vivenciou um bear market. Ela não sabe o que é ver o patrimônio dela sumindo 70%. Não faz sentido nenhum você investir para segurar uma queda de 70%. É melhor você não investir, porque ver essa desvalorização dói muito e você vai tender a realizar prejuízo. Essas pessoas, elas realizam prejuízo e essa daqui é o prejuízo dessas pessoas. As pessoas que compram topo acreditando que a alta vai ser infinita, acreditando que precisam só de 0,1 Bitcoin e que elas vão rodar nos próximos 10 anos. Só que elas vão constituir a fase de capitulação. É essa fase que é a fase de grande oportunidade de todo mundo. É a fase onde nós vamos ter um reset acontecendo no ciclo. Veja que ainda não aconteceu essa fase aqui, que são os investidores que compraram topo, seguraram durante um período, mas eles vão se desfazer das suas posições lá na frente por conta de medo. Bom, entendendo que nós estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo, a gente tem que tomar muito cuidado. Investidor de longo prazo, ele está distribuindo, ele está vendendo, se desfazendo das suas posições. O sentimento do mercado, ele está em medo. E sim, todo fundo nós teremos um sentimento de medo, como todo topo nós teremos um sentimento de euforia. Só que o quanto de tempo que nós passamos nesse sentimento de medo ou de euforia dita muito o que o mercado está esperando. Se a gente passar um longo período em euforia, nós estamos vivendo uma bull run. Se a gente passar um longo período com um sentimento negativo de medo e extremo medo, nós estamos vivenciando um bear market profundo. E saiba que uma das primeiras barras com o sentimento de medo é o início de um grande bear market pela frente. Então, ficar transacionando entre essa região aqui de medo e extremo medo durante um longo período é bem prejudicial para o mercado. E nós devemos retomar um sentimento positivo, voltar para a região verde aqui em cima. Obviamente que o preço é o que faz esse sentimento acontecer. A gente precisaria de novas movimentações de alta para o sentimento voltar a subir. Mas eu quero que você entenda que aqui são regiões bem complexas. Aqui são regiões onde a gente deve estar preparado todas as vezes para um bear market profundo. E sim, você não precisa ter medo de um bear market profundo. Você só precisa saber proteger o seu patrimônio e operar no curto prazo ao longo de um bear market profundo. Porque dá sim para você fazer dinheiro ao longo de um bear market profundo, desde que você esteja operando no curto prazo. Hoje eu, Gui Teles, opero totalmente como se nós estivéssemos em um bear market profundo. Você acha que eu vou esperar um pivô de baixa no semanal para poder definir se a gente entrou em bear market ou não? Você acha que eu vou esperar meu patrimônio se desvalorizar aí 50% para poder tomar uma decisão se estamos em bear market ou não? Olha só, eu não quero saber se nós estamos em bear market ou em bull market. Eu não quero esse rótulo. Eu quero dinheiro no meu bolso. E quando os dados me apontam sinais mais caóticos, sinais mais de preservação patrimonial, sinais de menos volatilidade na carteira, menos assimetria, eu vou seguir esses sinais. E eu não quero saber em qual fase do ciclo nós estamos. Eu sempre estarei preparado tanto para um bear market profundo quanto para um bull market profundo. Quando os dados estiverem falando para nós, olha só, o território ele está mais favorável, a gente investe, a gente olha para as altcoins, a gente vira shitcoiner, a gente compra bons ativos e a gente simplesmente vai fazer um monte de pool de liquidez. Agora, quando o cenário está caótico, meu caro, para com essas paradas, porque isso daqui vai simplesmente pulverizar o seu patrimônio. Ele vai acabar com o seu patrimônio ao longo desse processo. E muitas pessoas que investem em altcoins, elas sabem exatamente do que eu estou falando. Qual que é a sensação frustrante de você ver
Bitcoin saindo de 15 mil dólares, parando em 125 mil dólares e você estando no prejuízo. Qual que é essa sensação? Como que é essa frustração? Isso não é nem um pouco agradável, na verdade, isso chateia muito. Você vê um ciclo acontecendo e você simplesmente no prejuízo por conta de altcoins. Bom, se você quiser minha ajuda ao longo desse processo, você pode copiar e colar todas as minhas decisões, as decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Esse daqui é o patrimônio de dentro da carteira Rumo ao Milhão que eu venho te mostrando diariamente aqui no canal e é o patrimônio que a gente vem ao longo desse ciclo, acumulando, preservando, acumulando, preservando, acumulando e preservando. Todas as minhas decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão são decisões de compra e de venda. Não estou aqui para holdar bons ativos. Houve essa fase dentro da carteira Rumo ao Milhão quando foi o momento para isso. Agora é o momento de comprar ou vender os ativos. Se você quiser estar junto comigo, até mesmo lucrando ao longo de um bear market profundo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu telefone, onde eu vou te mandar as notificações de compra e de venda. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E entenda, nós estamos em uma fase totalmente estratégica. Sim, a carteira Rumo ao Milhão ela está posicionada. Sim, nós compramos Bitcoin em 105, 106, 111 mil dólares na semana passada. Agora nós estamos trabalhando de maneira totalmente estratégica. Prontos para vender, prontos para distribuir, mais uma vez, e preservar o nosso patrimônio caso seja necessário. Se o mercado for para cima, ótimo, vamos multiplicar e vamos surfar essa movimentação juntos também, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!